Seja bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós faremos uma reflexão sobre dois versículos da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 e 36, em que Paulo vai nos incentivar a fé, a confiança em Deus. Então ele nos diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Então, aqui, Paulo está nos dizendo que tem grande, volumoso prêmio ou recompensa a confiança que nós depositamos em Deus. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, essa mensagem de Paulo, que passou por situações de grande dificuldade, essa é uma pintura em que nós observamos duas pessoas presas, que é Paulo e Silas, passando por torturas, passando por dificuldades, e nesse capítulo 10, Paulo vem falar também sobre isso, das dificuldades que ele passou, que nós sabemos, e das dificuldades que nós passamos na nossa vida, mas que mesmo assim não podemos fraquejar, não podemos desencorajar. Então ele nos incentiva a confiança em Deus. Lembrando que Deus é onipresente e onisciente, sabe de tudo. Ele está dentro e fora de nós, ao nosso lado. Portanto, precisamos confiar em Deus, porque se Ele sabe das coisas pelas quais passamos e julga que isso é bom para nós, por que que nós então não vamos enfrentar essas tribulações? Tem alguns pontos que podem nos desencorajar. Por exemplo, os transgressores das leis divinas, as pessoas que cometem os crimes de toda ordem e que aparentemente mantêm ou se dão bem, mantêm um progresso. Então devemos ter esse cuidado para não nos desencorajarmos diante de tais situações. Basta lembrarmos na história, tantos dominadores, tantos reis, tantos homens que venceram batalhas, conseguiram conquistar grandes países, continentes através das guerras, ou pessoas que desfrutaram de grande poder na terra. Todas elas que nós lemos nas histórias tiveram o mesmo fim, a morte. E todas essas conquistas que são temporais, elas ficaram para trás. E nós também não sabemos, desconhecemos o que se passava dentro da mente e do coração desses transgressores das leis divinas, Com certeza, mais cedo ou tarde, haverá o arrependimento, porque Deus é sempre o maior e Deus é amor. Se nós aceitamos Jesus como modelo, como nosso mestre divino, então precisamos entender o mundo como sendo uma grande escola ou educandário. Quando nós vamos para a escola, quando as crianças vão para a escola, é para que lá saiam melhores, com mais conhecimento do que lá chegaram. Nós também, quando chegamos ao mundo, temos os nossos objetivos e deveremos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Não apenas no conhecimento, mas principalmente nas virtudes. E Paulo, inclusive, nos fala de uma das virtudes, que é a paciência, que é importantíssima para nós enquanto seres imortais. Então, a partir do momento em que nós entendemos a Terra, o mundo, como sendo um educandário, quando sendo uma escola, todas essas tribulações, essas provas que enfrentamos, são simples
estágio, uma simples passagem em que alguma coisa poderemos obter enfrentando essas situações, conseguindo passar por essas situações, quando consideramos a eternidade da vida. Então é um momento muito rápido, muito pequeno quando nós comparamos a eternidade que nos é oferecida, né? Que Deus nos criou como seres imortais, mas enquanto estamos aqui na Terra, nós passamos e enfrentamos. E Jesus, mesmo sem precisar, ele nos trouxe o grande exemplo, né, da cruz. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se não, que seja feita a vossa vontade. E ele então aceitou aquela situação que não era necessário passar, ele apenas passou por aquilo para nos deixar esse ensinamento, né, que cada um de nós precisa carregar a sua cruz. Então, Paulo aqui ele está nos incentivando a não perdermos a nossa fé, a não fraquejarmos quando enfrentamos situações de grande dificuldade. Ele que passou também por grandes provações, né? Teve toda a sua família contra ele, os seus amigos, perdeu tudo aquilo que era apenas usufrutuário, né? O cargo que ele tinha, as posses, tudo isso ficou para trás, passou por várias situações difíceis, depois foi preso, foi açoitado várias vezes, foi julgado, mas mesmo assim se manteve perseverante, confiante em Deus. E ele traz nessa carta aos Hebreus essa mensagem para mantermos a nossa confiança, porque somente assim alcançaremos a promessa. E a promessa nada mais é do que a bem-aventurança ou a felicidade de estarmos com a nossa consciência em paz por termos passado por todas essas tribulações, por todas as situações em nossa vida e termos mantidos fiéis a Deus. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.